E até assusta um pouco do lado de cá a gente perceber que já vai fazer um ano, né, Carla? Acho que é um clichê de fim de ano e a gente fica, nossa, como passou rápido, mas realmente todo mundo com certeza lembra do dia, estava todo mundo trabalhando. Eu queria aproveitar até para saber como que estão os preparos para essa data de um ano, o que deve acontecer em Brasília, o que você já sabe por aí. Então, o que a gente tem agora são os três poderes, basicamente, se organizando para para algumas, não é celebrações, mas, né, enfim, para alguns marcos, algumas cerimônias que vão marcar esse primeiro ano de 8 de janeiro. No Congresso deve ter algum tipo de sessão solene, algum tipo de marco, o Pacheco já sinalizou isso, mas o presidente Lula está tentando organizar no Planalto algo um pouco maior que reúna todos os outros poderes lá, né? A exemplo do que foi o símbolo dele subindo a rampa do STF. O que deve acontecer no Planalto ainda estão em tratativas, mas já estão, por exemplo, definido que o Dino vai ser um personagem, né, nessa cerimônia de 8 de janeiro, porque ele é considerado um dos principais responsáveis no governo pela resposta, né, aos atos ali. Então, o Dino, mesmo indicado e já escolhido ministro do STF, deve participar como ministro e deve falar como ministro para lembrar a data, e ele tem essa memória. E aí, no Planalto, existe a previsão, Natália, de que haja a inauguração da galeria das fotos dos presidentes. Na ocasião do 8 de janeiro, não existia ainda a foto do presidente Lula, estava em produção. A tradição tem todos os presidentes lá, são todos homens, com exceção da presidente Dilma, brancos e, enfim, com aquela cara bem Brasil mesmo e tal. E aí essa galeria, ela tá lá e ela é com as fotos preto e branco, e o presidente, no exercício do mandato, fica com a sua foto colorida. Essa galeria foi quebrada pelos invasores, né? Ela foi totalmente destruída. E ela passou por uma reforma e ela vai ser a ideia é que ela seja ali, que haja uma inauguração dela com a foto do Lula nova, enfim, estão avaliando isso, dessa questão das imagens dos presidentes, e aí a gente deve ter aquele memorial de 8 de janeiro, com algumas das obras restauradas, que vão vir, né, o que o curador do Planalto já, até a gente tem um mini doczinho que a gente fez aqui para o UOL, o curador do Planalto falando que a ideia é que algumas dessas obras tragam as marcas do 8 de janeiro. Então, por exemplo, o de Cavalcante lá, que foi furado 8 vezes, pode ser que ele tenha ainda, né, algum desses furos e aí vai ter uma plaquinha dizendo aqui houve um atentado à democracia, essa é a memória, enfim, aí eu não sei exatamente como vai ser o texto, mas há essa previsão de que esse memorial e essas peças tragam essas lembranças dos ataques do 8 de janeiro, e aí a ideia é fazer a celebração juntando todos os poderes, a princípio no Palácio do Planalto. Com certeza no Planalto vai ter alguma coisa, e o Lula quer juntar todas as forças como ele fez na resposta no dia seguinte, né? Mostrando aí que a democracia ia vencer ao invés dos ataques golpistas. Não, Viu, com Natália? certeza. Eu acho que esses dois assuntos estão bem ligados, né? O indulto de Natal e o 8 de janeiro. Eu acho que o presidente agiu certo de não incluir os presos daquela tentativa de golpe, que foi muito recente ainda, né? E é importante que se marque essa data aí para que nunca mais se repita, né? Já tem um efeito pedagógico, o que o ministro Alexandre de Moraes fez esse ano, que prendeu lá mais de 1.000, né, desses vândalos que invadiram Brasília, né? Nas últimas manifestações bolsonaristas, eu percebi que já estavam bem esvaziadas, né? O pessoal agora está com medo de cadeia, né? Não é mais uma terra de ninguém como se fez no governo anterior. Hoje eu acho que tem um respeito maior das pessoas às instituições brasileiras, né? Então, eu acho que está tudo certo aí. Tanto o indulto, mas eu queria só lembrar uma coisa. O indulto não saiu agora, mas ainda durante o governo do Lula é possível que haja. O presidente Juscelino Kubitschek, quando assumiu, ele enfrentou duas rebeliões da aeronáutica, em Aragarças e Jacareacanga, né, que colocaram em risco a democracia naquela época e tal. Foram logo debeladas, né? Mas ainda durante o governo dele, ele anistiou os rebeldes. Eu acho que o Brasil tem que caminhar, isso o governo já está fazendo uma campanha aí na televisão, tudo,
pela pacificação nacional. A gente já está conseguindo voltar à normalidade, como a gente falou antes, mas ainda a sociedade está muito polarizada, como mostrou hoje o Datafolha. É incrível, quer dizer, os números de hoje mostram que o petismo e o bolsonarismo mantêm os mesmos índices de dezembro do ano passado, depois da eleição. Tudo isso está, eu acho que no mesmo bolo, e é importante para que nunca o Brasil esqueça o que aconteceu nesse 8 de janeiro.